Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos que nele confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Amém? Amém. Amém. Preste atenção aqui. Um dia Moisés pediu para ver Deus. Mas Deus disse para ele que homem nenhum tinha visto a sua face e não conseguiria ver, ficar vivo. Mas Deus fez uma gentileza para Moisés. Mandou ele ficar atrás de uma penha e ele iria passar e colocar a mão em Moisés. E Moisés viria Deus pelas costas, mas não viria o rosto de Deus. E foi isso que aconteceu. Então, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele é um Deus que já, inclusive, foi visto pelas costas, por um homem, Moisés. Só que Deus, ele proibiu que alguém fizesse uma imagem dele, até porque ninguém tinha visto o seu rosto. Então, o povo de Israel, eles não tinham uma imagem do seu Deus. Mas os povos ao redor de Israel, todos tinham imagens de deuses, que não eram deuses. Os egípcios, eles tinham uma imagem de um homem com a cabeça de pássaro. E eles diziam, esse é o nosso Deus, Osíris. Só que Osíris era um Deus falso, que não existia, só na imaginação deles. O povo de Canaã tinha um Deus que o corpo, a imagem dele, era de homem, mas a cabeça de boi, com chifre, chamado Moloque. Um Deus chamado Moloque. E eles adoravam esse Deus, corpo de homem e cabeça de boi. Era um Deus falso, chamado Moloque. Está escrito na Bíblia. Já li, já. Eles adoravam esse Deus. Então, o povo, os gentios, as nações que tinham seus deuses representados em imagens visíveis, eles poderiam perguntar ao povo de Israel, onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Porque Israel não tinha a imagem do Deus. O Deus de Israel, eles não tinham. Aí por isso que o Espírito Santo deu essas palavras aqui para o salmista, que diz, por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Porque eles não viam uma imagem. Aí a resposta era a seguinte, mas o nosso Deus está nos céus, tem tudo, fez tudo que lhe agradou. Ou seja, o nosso Deus está no céu. É esse Deus que nós servimos. Amém? Amém. Aí aqui está dizendo que os deuses das nações, aqueles deuses falsos das nações, Moloque, Baal. O Velho Testamento fala o nome de muitos deuses das nações. Baal, Moloque, Astarote. No Novo Testamento também tinha Diana dos Efésios, que era uma imagem que eles cultuavam, chamada Diana dos Efésios. Tinha o templo, tinha aqueles deuses romanos, né? Afrodite, Zeus, Hércules. Eles adoravam um monte de deus que não eram Deus, não era o Deus de Israel. Aí, aqui diz, tem boca e não fala, tem olhos e não veem, eram os deuses das nações. Só que o Deus que nós cultuamos é o contrário disso aqui. Ele tem boca e fala. Eita,
E é aqui que eu quero falar com vocês aqui. O nosso Deus que nós cultuamos, embora nós não estamos vendo Deus aqui, Jesus aqui, nós estamos vendo Ele? Não estamos. Mas Ele está aqui, Ele é real. E apesar de nós não vermos, Ele fala conosco. Verdade. Compreendeu? É isso que eu quero falar com vocês aqui. Que o nosso Deus, Ele fala. E o objetivo do ensinamento que eu tenho trago aqui, de tudo que eu tenho feito aqui, é mostrar essa verdade para vocês aqui. Que nosso Deus, Ele fala. O Deus que nós temos fé. Vocês têm fé no Deus de Israel, não tem? Vocês têm fé no Senhor Jesus, não tem? Pois é. Esse Deus, Ele fala. Ele tem boca, Ele fala. Agora a pergunta é a seguinte. Você crê que Ele fala? Responda para mim. Você crê que Deus fala? Sim ou não? Sim. Agora a segunda pergunta. Não responda. A segunda pergunta é para refletir. Não responda não. Você já consegue ouvir a voz de Deus? Não é para responder, não responda. Se consegue, não responda. Se não consegue, não responda. É uma pergunta para refletir. Você já consegue ouvir a voz desse Deus? Porque se não, se você já consegue, glória a Deus, amém. Mas se você não consegue ainda, a coisa mais importante para você é conseguir ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz dele. Ele não existe? Ele não tem boca? Ele não fala? Então nós temos que aprender a ouvir a voz dele. Por quê? Como que nós vamos obedecer a Deus se nós não conseguimos ouvir a voz dele? Deus, Ele fala. Por exemplo, Ele fala de maneiras diversas. Por exemplo, nesse momento, Ele está falando com cada um aqui agora. Enquanto eu estou expondo a Bíblia aqui, o Espírito Santo está aí falando com você. Ele está falando com a Dona Neide de uma maneira, está falando com a Maria de outra maneira. O Espírito Santo está aí falando, fazendo você entender o que eu estou falando. Então Ele está falando, enquanto eu prego aqui. Só que Deus não fala só aqui. Ele fala lá na sua casa com você também. Ele não está lá? Deus não está lá? Nós não temos falado que Deus está com você na sua casa? Você não vê Ele, mas Ele não está lá? Agora, o que adianta Deus estar lá com você, Ele conversar com você e você não conseguir ouvir a voz dele? O que adianta? Então, Deus, Ele fala. Agora, nós precisamos discernir a voz dele. Aprender a ouvir o que Ele quer de nós. Quando a pessoa lê a Bíblia, Deus fala com ela? Fala através da Bíblia. Mas Deus também, Ele fala quando a pessoa está lá, sem ler a Bíblia. Deus fala. Compreenderam? Então, a coisa mais necessária para todos nós é conseguir discernir a voz do nosso Deus, para nós obedecermos a Ele. Porque se nós obedecermos Ele, nós vamos livrar a nossa vida de muito sofrimento. Quem é que pode nos livrar do mal? É Ele. Mas muitas vezes, para nos livrar do mal, Ele tem que falar conosco. Às vezes, nós marcamos uma viagem, ó, eu vou amanhã para Adamantina, mas Deus sabe que vai acontecer um acidente. Agora, se eu consigo ouvir a voz dele, Ele vai dizer para mim, Elias, não vai amanhã não, vai depois. Aí eu obedeço, acontece o acidente, ó, ouvi a voz de Deus, Deus me livrou. Não é verdade? Às vezes tem alguém querendo nos passar a perna, nos enganar. Deus fala, ó, é engano, sai fora, não cai nessa não. Aí a gente ouve a voz de Deus e livra a nossa vida de muito sofrimento. Não é verdade? Agora, se nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, não vai acontecer conosco o que está escrito lá em Provérbios. O prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Quem que é o prudente? Aquele que ouve a palavra de Deus e guarda.
Aquele que obedece à palavra de Deus. Amém? Vocês entenderam essa palavra? Amém.